programa de hoje fala sobre o jogo de forças em torno do Marco Civil da Internet. Participam desse debate Flávia Lefebvre Guimarães, advogada e consultora da Associação Proteste, Paula Martins, diretora da ONG Artigo 19 no Brasil, e por Skype, Basílio Pérez, presidente da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Melhor e mais justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Outra questão que intensificou as negociações no projeto chamado de Constituição da Internet no Brasil tem relação com os direitos autorais. Algumas organizações pressionaram por um parágrafo onde se garantisse a retirada imediata por parte dos provedores de conteúdos que violassem direito autoral, mesmo sem a necessidade de ordem judicial. O que ficou definido no texto final? Como vocês avaliam essa questão dos direitos autorais? Eu vou começar pelo Basílio, que falou um pouco menos no primeiro bloco. Basílio, questão dos direitos autorais na rede. Como é que você vê o que está sendo discutido no Marco Civil? Nós defendemos que a questão do direito autoral é realmente uma coisa muito importante, mas ela precisa ter uma ordem judicial para ser retirada. Nós não concordamos com a proposta que tinha sido feita originariamente de uma simples notificação já obrigar o provedor de conteúdo a tirar o conteúdo que eventualmente estaria infringindo algum direito autoral. Porque isso pode criar um tipo de censura e uma censura que não estaria na mão do legislador, de alguém que realmente tem o poder para fazer isso. Nós defendemos que os provedores, isso normalmente já é comum acontecer, né? Ao longo desses anos, eventualmente nós recebemos informações de alguém para tirar um conteúdo ou outro. Mas só fazemos isso quando há realmente uma solicitação judicial. Flávia, queria te ouvir sobre isso também, mas queria te pedir para você repetir o site para as pessoas poderem acessar as informações sobre o Marco Civil na internet. E aí a gente já pode, inclusive, botar a imagem do site, né? Sim, é marcocivil.org.br. Vocês estão olhando aqui, vocês estão vendo que tem um placar e contatos dos deputados. Então, tem os e-mails e tem os twitters dos deputados. Mandem twitters, mandem e-mails para os deputados pedindo para que se aceite, se vote o texto que está apresentado pelo deputado Molon. Falando em deputado, eu estou com o relator do Marco Civil na Internet, o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, por telefone. Alessandro, você está nos ouvindo? Com muito prazer, Toto. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os que acompanham a TV do Trabalhador. Eu que agradeço você estar aqui com a gente hoje e queria te perguntar em que pé que estão as negociações, que vocês nos contassem um pouquinho, que você nos contasse um pouco sobre a temperatura desse debate no Congresso e quais são as suas expectativas quanto conseguir passar o texto na forma em que ele está. Olha, Toto, a nossa luta não está fácil, mas eu estou com a esperança de aprovar esse projeto na semana que vem. Eu passei a semana passada em negociações com os partidos, ouvindo sugestões, observações, e tive algumas boas ideias que pude recolher de partidos. E, por outro lado, expliquei aos partidos quais são os pontos centrais do Marco Civil, o conceito de neutralidade da rede, a importância de manter a neutralidade intacta. Não podemos abrir exceção à neutralidade, aceitar brechas, não é? Então, nós tivemos uma semana de muito trabalho e eu termino a semana otimista, porque eu acho que nós estamos caminhando na direção de ter maioria para aprovar o Marco Civil, garantindo uma internet livre, aberta, descentralizada e democrática para todos os brasileiros. Alessandro, você pode ficar com a gente mais um pouquinho? Posso sim, com prazer. Então vou abrir aqui para a Flávia e para a Paula, se quiserem fazer, e para o Basílio, que está com a gente pela Skype, se quiserem fazer perguntas para você. Flávia, Paula, se quiserem conversar um pouco com o nosso deputado, fiquem à vontade.
Eu queria perguntar para o deputado quem são hoje os deputados que são contra a neutralidade e se isso representa uma maioria nesse termômetro aí que ele possa ter tido dessas conversas que ele teve até agora, porque a gente teve na Comissão Geral a semana passada no Congresso e a impressão que a gente teve é que uma grande parte dos líderes dos partidos são a favor da neutralidade, ainda que tenham pequenas diferenças. Então, como é que se procede essa sensação que a gente teve, ou como é que está lá o placar no Congresso, na Câmara? Dá para dar um placar? Felizmente, eu acho que você tem razão. Eu também terminei a semana com essa sensação de que há muitos parlamentares e partidos favoráveis à neutralidade da rede, para nossa sorte, para nossa alegria, né? Então, nós estamos otimistas com isso. Agora, da parte do PMDB, o líder do PMDB tem apresentado restrições à neutralidade, dito que não quer votar no meu texto, quer votar outro texto, e é um partido com muitos deputados. Então, nós não temos ainda certeza de que não teremos problema. Precisamos trabalhar muito. Essa mobilização pela internet é muito importante. Dizer para os parlamentares que a rede quer a neutralidade da rede, que os internautas querem uma internet livre, e já ir comprometendo os parlamentares com essa tabela que eu achei muito boa essa ideia que a sociedade civil teve, de já ir marcando quem tem compromisso com o Marco Civil. Agora, eu estou otimista. Eu acho que nós vamos caminhar para aprovar o projeto garantindo a neutralidade da rede. Posso acrescentar uma pergunta? Diga. Então, eu queria só esclarecer se realmente, como os temas controversos, né, inicialmente era a questão, algumas das questões que a gente já discutiu e algumas outras, mas essencialmente privacidade, neutralidade, a questão da responsabilidade de provedores, a questão dos direitos autorais. Então, só retomando aquilo que a gente discutiu antes, do que são águas passadas ou não. Então, se hoje realmente o único ponto, ou o ponto central realmente de controvérsia, é unicamente a questão da neutralidade. Ou há outros? Não, eu acho que essa questão, veja bem, a neutralidade, a meu ver, é o coração do projeto. Então, é ali que nós temos que preservar e proteger com maior cuidado, para evitar que haja qualquer brecha, qualquer exceção que possa permitir a quebra da neutralidade. Né? E uma espécie de privatização da rede, né? Exatamente. E é aí que nós estamos enfrentando os maiores interesses econômicos. Agora, os partidos vários têm uma série de dúvidas ou diferenças com o projeto e estão apresentando outras questões, mas que são questões laterais. Não são questões centrais. Você pode dar... em que nós pudermos atender a essas questões, na medida em que nós vamos atendendo, nós vamos garantindo mais apoio ao projeto. Esse tem sido o nosso trabalho. Você pode dar alguns exemplos, deputado, sobre quais são essas questões que, inclusive, têm adiado a votação do projeto? Veja bem, até agora o que adiou foi a resistência do setor de telefonia e de alguns partidos por conta da resistência desse setor, por causa da neutralidade. Até agora ele não foi votado, não foi por outras questões, basicamente por essa. E também, com toda honestidade, pelo fato de ser um projeto muito técnico e que, por ser muito técnico, muita gente desconhece o que significa, né? Então ficam em dúvida, muitos parlamentares ficam receosos de aprovar uma lei que não entendem plenamente, né? O que é compreensível, né? Então, essas foram as principais dificuldades. Agora, todos que têm sido colocados dizem respeito, por exemplo, à guarda de logs de aplicação, né? Alguns acham que sem isso o projeto acaba estimulando ou permitindo a impunidade por práticas de crimes na rede, né? Essa é uma questão que tem sido levantada. Outra diferença que tem sido levantada é a questão dos data centers no Brasil, que nós estamos propondo. A presidente pediu que isso fosse incluído para responder a esse ataque à nossa soberania e à violação da privacidade dos brasileiros, e nós inserimos. Mas tem partidos que são contra isso, né? Há outros que falam que o projeto proíbe coisas que ele não proíbe. E nós esclarecemos que ele não proíbe e as pessoas pedem que a gente deixe isso mais claro no texto. Só que o problema é deixar mais claro no texto de um jeito que não desvirtue o texto, não desfigure
a ideia de um projeto de lei principiológico, como é o Marco Civil. Então, são basicamente questões desse tipo, né, que têm aparecido nas conversas com os partidos. Deputado Alessandro Molon, eu agradeço muitíssimo a tua participação aqui conosco e a gente está aqui na luta, na base, tentando dar força para que o Marco Civil da Internet seja aprovado na forma em que ele se encontra. Muito obrigado, Tuto. Eu quero agradecer o apoio e cumprimentar a TV do Trabalhador. Eu tenho certeza de que a TV do Trabalhador e vocês que estão aí no programa estão do nosso lado, estão do lado de uma internet livre, aberta, democrática, descentralizada, e é na luta que a gente se encontra. Nós que lutamos pelos trabalhadores, pelo povo sofrido desse país, nos encontramos sempre do mesmo lado, no lado da luta pelos que sofrem, pelos que são excluídos, e por aqueles que, depois de terem tido acesso à informação, ao conhecimento pela internet, não aceitam perdê-lo por conta de interesses comerciais menores. Vamos lutar por uma internet para todos, e não uma internet excludente. Maravilha. Obrigado, deputado. Queria colocar o Basílio na conversa aqui por Skype. Basílio, vamos aqui repercutir um pouco a conversa, a fala e as explicações do deputado Alessandro Molon. Queria que você desse aí as suas impressões. Não, eu realmente torço para que ele realmente consiga passar o projeto como está. Eu andei conversando com alguns deputados em Brasília também, e eu percebo que eles têm dificuldade em entender tecnicamente o projeto. Isso que ele falou de que muitas vezes eles têm receio por causa da tecnicidade desse projeto, isso é verdade. Realmente, eles têm... Os assessores que têm que auxiliá-los a entender os detalhes do projeto. E a questão do data center, realmente é uma coisa que... O data center que você colocar no Brasil é uma coisa que... É bom isso daí, mas não necessariamente por questões de manter a nossa privacidade. Não é o fato do data center estar no Brasil que vai impedir uma espionagem. Isso funcionaria... A espionagem pode acontecer da mesma forma. Ela não depende da localização geográfica. O pacote de dados vai trafegar pela internet e isso pode estar... Não depende da localização. Mas, a meu ver, a localização tem uma vantagem, que é obrigar aqueles dados de estarem sob uma jurisdição brasileira. Ou seja, não permitir que um operador de conteúdo, um provedor de conteúdo, alegue que os dados estão no exterior, sobre uma jurisdição do exterior, e por isso ele não pode retirar do ar. Essa é a questão que eu acho que é muito importante. Okay. Flávia, sobre isso exatamente. Não, sobre isso eu queria lembrar que nós temos um decreto de 2010, decreto 7.175, que estabeleceu o Plano Nacional de Banda Larga, e lá esse projeto reestrutura a Telebrás, que é uma empresa de telecomunicações ligada ao Estado, sim, estatal, né? Estatal, e se atribuiu, entre diversas papéis importantíssimos para a inclusão digital, para a universalização da banda larga, o papel de implantar uma rede privativa para o governo federal. Isso não foi feito durante 3 anos. Esse decreto é de julho de 2010 e nós chegamos aqui em novembro e isso não foi feito. Depois que aconteceu esse problema dos Estados Unidos, então agora, junto com o SERPRO, a Telebrás, o governo federal, estão estruturando uma rede privativa de e-mails e tudo. Isso sim é alguma medida, e que mesmo assim a gente não vai conseguir proteger, porque a internet se caracteriza por ser interconectada, né? Então, é muito difícil, mas dificulta, né? Outra coisa são os equipamentos que a gente tem, que a maioria deles tem o que se chama de backdoor, ou seja, eles têm uma abertura que permite que
se entre na sua máquina, né? Então, tem outras questões técnicas que são mais importantes do que o data center no Brasil, até para se garantir privacidade, segurança, etc. e tal. E eu queria, ainda com relação ao que o deputado Molon falou, eu queria destacar aqui que nós que temos acompanhado tudo isso há algum tempo, eu fico muito surpresa com o lobby que as teles fazem, um lobby, assim, desinformando, distorcendo as coisas, relacionando assuntos que não estão relacionados, né? Então, misturando infraestrutura com direito, então, dizendo assim, é a fala do deputado Eduardo Cunha, como não tem infraestrutura no Brasil suficiente, se a gente quiser dar uma internet livre para todos, vai subir o preço e... Quando é justamente... Ao contrário. Ao contrário. Se a gente transformar a internet numa TV a cabo, é aí que as pessoas mais pobres, com menor renda, não vão ter condição de contratar esses pacotes e vão ser excluídas da possibilidade de acessar conteúdo, de se expressar livremente. Mesmo na condição capitalista mais trivial, comercial, etc., a escala baixa preço, né? Claro. Mais gente baixa preço, e não o contrário. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.